ter nada a não ser o amor. Então o amor, a gente sempre deve estar em dívida, a gente sempre deve estar buscando esse caminho, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero trazer uma mensagem muito poderosa nessa noite. Algo que o Espírito Santo, conversando com o Senhor essa semana, já há 2 semanas, o Espírito Santo, ele incendiou o meu coração de uma tal maneira, de uma tal forma que domingo passado o pastor Marco Aurélio esteve aqui pregando, foi uma bênção, inclusive foi maravilhoso, uma palavra de avivamento, de poder. Eu fui muito impactado pela palavra de Deus no domingo passado, através do meu amigo pastor Marco Aurélio, da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Mairinque. Mas nós temos aprendido já há algum tempo que a nossa vida diante de Deus, ela não depende, a intensidade da minha vida com Deus, ela não depende de qual dia, do que eu vou fazer no dia. O que eu quero dizer com isso? Tem muitas pessoas, inclusive até na igreja, e até muitos que trabalham na igreja, por exemplo, que só oram se for pregar, oram um pouco mais. Tem pessoas que só pegam na Bíblia se for ter que ler, se for ter uma oportunidade. E, enfim, muitos de nós no passado, muitos agora já aprenderam, mas eu, por exemplo, já vivi uma vida rasa diante de Deus. Eu sei bem o que é isso. Eu sei muito bem o que é uma preparação, entre aspas, só no dia do culto. E isso é terrível para quem vive isso. É horrível, terrível. E faz muito mal. Porque quem vive dessa maneira não vai conseguir caminhar durante muito tempo. Porque é uma vida, é um evangelho falseado, é algo assim raso, superficial. Não foi o que Deus disse, não foi o que o Senhor Jesus ensinou. Não é o verdadeiro evangelho, esse modo de vida rasa, sem oração, sem leitura da palavra. Então, como eu já passei por isso, e passei pelo processo de conversão, passei pelo processo de encontrar o Espírito Santo e de ter uma experiência com Jesus, então o Senhor, ele vem nos ensinando e vem liberando para nós, ele vem nos dando alguns princípios extraordinários para que a gente possa viver e possa aplicar no nosso ministério e na nossa vida. E não pense você que é algo assim que você não sabe, porque quando nós estivermos aqui lendo o texto, quando nós estivermos aqui dissertando a palavra, você vai perceber que você na realidade já sabe disso, mas muitos também sabem que não têm vivido isso. Mas se você passar a praticar a palavra que você vai ouvir, se você se tornar um praticante e não somente um ouvinte da palavra, eu garanto para você, eu garanto no nome de Jesus, eu garanto, porque a palavra de Deus, ela não tem erro, ela é inerrante, ela é absoluta, ela está acima de tudo, inclusive acima da igreja. Eu garanto para você que você terá resultados sobrenaturais na sua vida no que se refere a conhecer Jesus e a conhecer mais o Espírito Santo e a viver uma vida de bênçãos.
Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 25, no versículo 21. O tema da mensagem de hoje é o Deus pequeno. Aleluia. O tema da mensagem, vou repetir de novo, o Deus pequeno. Gênesis 25, capítulo 25, nós vamos ler somente o versículo 21. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, Ele quer avivar a igreja. O Senhor Jesus quer alcançar essa geração através da igreja. A Bíblia diz que só há um Deus, só há um batismo, só há uma fé, só há um evangelho. Amém? Só há um Espírito e uma só fé. É muito fácil perceber, ainda mais com o advento da internet, quando pesquisamos, por exemplo, milagres, maravilhas na igreja, na história da igreja, será muito comum narrativas, testemunhos sobrenaturais daquilo que Deus tem feito em toda a história da igreja, em toda a história do povo de Deus. Se você conversar com cristãos verdadeiros e você falar para ele assim: conte uma experiência que você teve com Deus, você pode ter certeza que ele não vai contar apenas uma, mas vai contar muito mais experiências. Porque o Evangelho, ele não é uma filosofia. Ele gera na nossa vida narrativas e testemunhos reais, fatos que Deus opera todos os dias na nossa vida. Amém? Esse é o Evangelho que é o único e verdadeiro. Apesar do tema da mensagem ser o Deus pequeno, este tema, ele não se refere ao Deus vivo, único e verdadeiro. Porque o único e verdadeiro Deus, eu pergunto, é pequeno ou é grande? É imenso. É imensurável o tamanho e a grandeza de Deus. Mas por que o tema, o Deus pequeno? Porque para muitas pessoas, a impressão que nós temos é que Deus tem sido pequeno. Gênesis capítulo 25, versículo 21. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Aleluia. Somente até aqui. Quem foi Isaque? Filho de Abraão, o filho da promessa, como nós conhecemos. A Bíblia diz que Sara era estéril, avançada em dias. Abraão também já era avançado em dias, e Deus apareceu para ele e disse que ele seria pai de uma grande nação. Porém, Sara, sua mulher, era estéril. A Bíblia diz que Sara concebeu porque o Senhor veio e cumpriu a sua palavra. Então nós temos o nascimento de Isaque, o filho da promessa.
Isaac seria ele já era a própria promessa de Deus em pessoa, porque aquele ventre estéril, que só poderia conceber através de um milagre, então foi tocado pelo poder do Espírito Santo, e Isaac veio a nascer por um milagre. Isaac, filho da promessa, o filho legítimo da promessa. Abraão tinha um outro filho chamado Ismael, mas a promessa de Deus não era para Ismael, e sim para Isaac. Isaac, a partir dele, a nação de Israel, ela deveria vir a partir de Isaac, a partir de Abraão, a partir de Isaac, e assim sucessivamente. E a promessa de Deus, do descendente, que é o Salvador do mundo, o Senhor Jesus, viria dessa descendência. Então a responsabilidade que estava sobre os ombros de Isaac era muito grande. Ele era o filho da promessa. Através dele seria gerada uma grande nação, mas para sua surpresa, a esposa dele também, como a sua mãe, era estéril. Eu entendo algo muito poderoso, e o Espírito Santo, ele nos ensina com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o seu jeito poderoso e simples ao mesmo tempo. O Espírito Santo nos ensina que não basta nós termos uma promessa na nossa vida. Tem muitas pessoas, ou quase todas, se gabam dizendo que tem uma promessa, mas o Deus dessa pessoa tem sido pequeno para ela, porque a promessa não se cumpre, apesar de ele ou ela ter a promessa. Isso é muito sério. Isaac poderia muito bem, ele tinha todos os motivos cabais, ele tinha o maior argumento que alguém poderia ter, e dizer que ele era o Isaac, que ele era o filho da promessa, e ele poderia muito bem se sentar e esperar o quê? A promessa. Se Isaac tivesse feito isso, se sentado, dito que tinha a promessa, e se ele tivesse se sentado e tivesse ficado esperando sentado, ele não teria desfrutado, ele não teria conseguido liberar este tão grandioso milagre que Deus teria através dele, na vida dele e através da vida dele. E esse texto, ele é fantástico. Esse texto, ele é poderoso, porque na minha tradução, inclusive eu prefiro essa tradução, algumas traduções está súplica. Súplica é exatamente a oração insistente. Existe oração, existe súplica e existe clamor, amém? E existe também o gemido, na Bíblia também fala, é um tipo de oração também. A súplica ou a insistência, a oração insistente, é a chave para liberar a promessa de Deus. Eu acho que eu estou sozinho aqui nessa casa. Eu vou repetir de novo. A oração insistente é a chave para liberar aquilo que não está vindo. Aleluia! Quem está entendendo? Eu não disse que a oração é a chave, ela também é, mas eu preciso orar com insistência. Agora você vai entender o mistério da oração e o mistério da oração insistente.
Tiago, no capítulo 5, capítulo 4, no versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Aleluia. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. No mesmo livro de Tiago, você vai virar uma página. No versículo 17, no capítulo 5, está escrito assim: Elias era um homem semelhante a nós. Elias era semelhante a quem? Isso significa que o homem de ontem é o mesmo homem de hoje. Ele lida com os mesmos pecados, lida com as mesmas limitações, lida com as mesmas falhas, é Ctrl+C, Ctrl+V. Tem pessoas que tentam dar uma desperta, né? Imagina, se eu tivesse vivido no tempo de Jesus, já pensou se eu tivesse visto Jesus? Imagina, se eu tivesse vivido no tempo de Elias, de Eliseu. Tem pessoas que tentam dar a desculpa de que se ela tivesse vivido em outro tempo, seria diferente. Pois eu digo para você, com toda certeza, que o homem de hoje é o mesmo de ontem. Então, se você é preguiçoso hoje, se você tivesse vivido em outro tempo, você também seria preguiçoso. Se você é uma pessoa que não se dispõe, é uma pessoa indecisa, você também seria uma pessoa indecisa. Se você é uma pessoa que tem o pecado de estimação, pode ter certeza que se você vivesse em outro tempo, você também teria o seu pecadinho de estimação. Aquela baladinha, a bebidinha, o cigarrinho e outras cocitas más. Então, a Bíblia é bem clara quando ela diz que o homem Elias, por que o autor, o apóstolo Tiago, fez questão de colocar essa revelação? Porque isso é uma revelação, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões, era igualzinho a gente, o profeta Elias, amém? Um dos maiores profetas da Bíblia, só não ganha de Jesus, que também foi profeta. O Senhor Jesus foi profeta, o Senhor Jesus foi apóstolo, o Senhor Jesus foi pastor, o Senhor Jesus foi evangelista, e o Senhor Jesus também era chamado de mestre, amém? 5 ministérios em Jesus. Por isso que a igreja, que é o corpo de Cristo, ela precisa ter os 5 ministérios, porque Jesus tem. A igreja é o corpo de Cristo, ela tem que ter os 5 ministérios, amém? Mestre, pastor, evangelista, apóstolo e profeta. Glória a Deus. A igreja, ela é formada por apóstolo, profeta, evangelista, mestre, pastor, né? E ovelha, que é o rebanho. Isso é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela não tem turista, ela não tem simpatizantes, ela recebe, mas ela não tem. A igreja do Senhor, ela é uma só, amém? Então a igreja do Senhor Jesus, o cabeça dela é Cristo, e o seu rebanho são as suas ovelhas, que ouvem a sua voz. Jesus disse: as minhas ovelhas são aquelas que ouvem a minha voz e obedecem, aleluia. Alguém aqui pode bater palma para Jesus? Aleluia. Sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que chovesse, para que não chovesse sobre a terra.
Essa palavra instância, ela é sinônimo do texto que nós lemos de Gênesis 25, 21, que Isaac orou insistentemente. Elias teve que orar e insistir na oração, para que o céu fosse cerrado por 3 anos e 6 meses, e não choveu. E no versículo 18, a Bíblia diz que Elias teve que orar de novo. Eu não vou acrescentar, eu vou usar o mesmo contexto, porque não é o mesmo Elias. O mesmo Elias sabia que a chave era a oração que? Incessante, a oração insistente, a súplica, a insistência. Quem aqui já teve uma criança que ficou insistindo assim, beliscando, puxando você querendo dormir, a criança, mãe, alguém já passou por isso aqui? A criança insistindo ali? Já, a senhora, né, dona Disse? Ô mãe, baixa a mão aí, mãe. Que é isso aí? Criança insistindo, né? E ela, parece que ela sabe que se ela insistir, vai amolecer o coração dos pais. O pai fala assim, ó, 1 mês, hein? 1 mês sem jogar videogame. Aí passa 1 semana, ele ficou quietinho sem o videogame. Aí passou 1 semana, aí ele fala assim, ou ele ou ela fala assim, ô mãe, você viu ali que eu varri o chão hoje? É mais ou menos assim, né? Começa assim. É mais ou menos esse aí o contorcionismo, a estratégia. Ô pai, mãe, ô pai, você viu ali que o quintal tá limpinho hoje ali? Nossa, hoje a professora perguntou, respondi tudo. A professora perguntou, quem aqui não entendeu tudo? Eu. Né? Aí chega em casa e vai ali passando o melado na boca do pai e da mãe. Aí quando pensa que não, pai, mãe, posso jogar um pouquinho, só um pouquinho? Posso brincar só um pouquinho? Posso ir na rua só um pouquinho? Aí começa, aí a mãe fala assim, não, eu não já falei que era 1 mês? Aí parece que eles não entendem a palavra não. Eles foram projetados para não entender essa palavra. Eles não conseguem entender o não. É igual o vendedor, você fala não, ele não entende. Já percebeu isso? O vendedor, ele é treinado para isso. Você fala, não moço, hoje eu não posso. Então, mas olha, mais isso, mais aquilo, que a senhora não quer ver esse outro aqui? Eles não entendem e vai insistindo, insistindo. Essa estratégia foi a mesma estratégia que Elias usou, a insistência. A insistência. Agora, diferente de nós que falamos assim, para menino, de ficar me enchendo. Diferente de nós, Deus, Ele espera que a gente insista. Ele se agrada que a gente insista. Eu fiz uma comparação, mas diferente de nós, Deus, Ele quer exatamente que nós venhamos nos achegar a Ele, como diz aqui em Tiago 4,8, achegai-vos a mim, e eu me achegarei. Quando nós oramos, é aí que nós achegamos a Deus. A grande sacada é essa. Como se chega a Deus? Não existe outro meio a não ser a oração insistente. Quando você ora, você se aproxima de Deus. Quanto mais você ora, mais você se aproxima de Deus. E eu anotei algumas coisas aqui que o Espírito Santo me disse. A oração insistente, ela faz com que todas as promessas de Deus sejam liberadas e fiquem disponíveis. Exemplo, curas instantâneas. Eu coloquei instantâneo aqui de propósito, tá? Nós vamos entender a profundidade disso aqui. Milagres, sinais, prodígios,
são liberados quando você ora insistentemente. Eu quero dizer exatamente o que eu estou dizendo. Se você não se dispor a orar, você continuará sendo o mesmo homem, a mesma mulher de ontem, fraca, derrotada, sem bênção para contar. Se você se dispor a orar, a obedecer a palavra, a tomar um posicionamento diante do que o Espírito Santo está te ensinando, você terá inúmeras narrativas daquilo que Deus pode e faz na vida de quem o busca de todo o coração. Aleluia. Número 2, a oração acelera o milagre. A oração acelera. Mateus capítulo 20, versículo 21, diz assim: aleluia. Mateus 20, versículo 21. Perguntou-lhes Jesus, 20, 21. Me perdoem, 21, 20. Mateus 21, 20. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: como é que imediatamente a figueira secou? Quando Jesus amaldiçoou a figueira, a Bíblia diz que na mesma hora, aquela figueira se secou. Foi algo assim sobrenatural. E o que faz acelerar as obras de Deus na nossa vida, os milagres, é o quanto eu estou próximo de Deus. Preste bem atenção no que eu vou te explicar. É uma chave, é um princípio. Quando você se achega através da oração, você se aproxima de Deus. O Deus que era pequeno para você antes, agora começa a ficar grande. Quem está entendendo? Na verdade, Deus nunca foi pequeno. Ele sempre foi o quê? O problema é que nós estávamos longe dele, porque não orávamos, não buscávamos a Deus, não insistíamos, não íamos para o quarto, insistia, rosto no chão, ou sem rosto no chão também. O importante é que você vá e lute com Deus, como Jacó lutou com Deus. Não é lutar contra Deus, é lutar com Deus. É quando Deus luta junto com você, é quando Ele é seu aliado, e Ele quer que isso aconteça. Deus, Ele quer que você lute com Ele, até que Ele vença, porque a vontade que vai prevalecer, será somente a dEle. E a oração, ela vai eliminar do seu coração aquilo que não era para você. Eu já vi casos de pessoas que iam se casar, estavam apaixonadas e começaram a orar, e aquele sentimento foi saindo do coração, porque aquilo não era de Deus. E quando nós buscamos a Deus, o Senhor, Ele confirma o caminho que nós devemos andar. Aleluia. Queridos, eu tenho tantos testemunhos que eu poderia contar, coisas simples, coisas grandes, mas quando você se aproxima de Deus através da oração insistente, o Senhor, que já, na verdade, já era um Deus grande, é que Ele não parecia grande para você. Por que eu digo isso? Porque se você na prática for ver hoje, a maioria das pessoas, elas falam de Deus, mas se alguma coisa acontecer, Deus não será o primeiro a ser procurado.
Quantos de nós, ao invés de orar e mandar a doença embora, não fizemos isso? Quantos de nós, muitas das vezes, concordamos que dependemos de um plano de governo? É ou não é verdade? É lógico que as coisas que acontecem, elas impactam, porém, nós estamos debaixo do governo de Deus, ou então, nós não estamos. A Bíblia diz que Isaac, ele semeou na terra seca, havia fome, e ele colheu a 30, a 60 e a 100 por um. O ventre da mulher dele era seco, não podia gerar filhos. Ele orou, ele tinha um diagnóstico, mas nós não podemos depender de diagnósticos. O papel que o médico dá para você dizendo que você vai morrer, não é esse papel que você deve ler. O papel que você deve ler é esse aqui, ó. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus orou, amaldiçoou a figueira secou rapidamente. Por que será que isso aconteceu? Obviamente, o segredo de Jesus é que ele orava insistentemente diante do Pai. Obviamente, ele estava muito próximo do Pai em relacionamento. Ou seja, o Deus de Jesus era grande. O Deus que Jesus pregava, o Pai, que ele revelou para nós, era realmente um Deus grande, vivo e poderoso, que ressuscita os mortos, que abre a visão e devolve a visão dos cegos, que levanta o coxo, faz andar o paralítico, que opera maravilhas. O Deus de Jesus é grande. Se eu imitar a Jesus, se eu me aproximar de Deus, se Deus for grande para mim, o meu Deus também será grande, assim como foi com o Senhor Jesus, com os santos apóstolos, com a igreja primitiva, que muitos cristãos, a história conta, que saíam dos cultos, das suas reuniões, e no caminho para casa expulsavam demônios, curavam enfermos, e muitos no trabalho, nas suas vendas, dos seus comércios, atendiam pessoas, vendiam, mas semeavam a palavra, pregavam o evangelho, oravam, as pessoas eram curadas e batizadas com o Espírito Santo. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele quer ser grande para nós, mas se eu não me achegar a Ele, se eu não me aproximar dEle, o risco será muito grande, de que para mim, Ele será pequeno. Mas nós não podemos aceitar, que o Deus que é grande, seja pequeno para mim. E a chave, o princípio, para esse Deus crescer na minha vida, e os milagres serem liberados, eu preciso orar insistentemente. Amém? O que Jesus operava era resultado da sua vida insistente de oração. Aleluia? Vocês estão entendendo, igreja? Deus não tem dificuldade em operar milagres, mas nós temos dificuldade em crer. A falta de fé, a incredulidade vem por falta da oração. À medida que a sua vida de oração cai, a sua incredulidade cresce, e Deus será pequeno para você. À medida que você orar insistentemente, a sua incredulidade diminui, a sua fé aumenta, e Deus se torna grande para você. Por falta de oração. A oração insistente faz com que todas as promessas de Deus sejam liberadas e fiquem disponíveis. Eu já li isso aqui.
O milagre mostra o aceleramento que ocorre através da oração. Mostra também a disposição de Deus em fazer, ou seja, em responder às orações. Deus, Ele quer. Você quer? Eu pergunto, você quer mais de Deus? Você quer que Deus seja grande na sua vida? Então comece a se aproximar de Deus. Você já teve a experiência, acho que todos nós aqui, quando um avião está passando ou um jato lá no alto, e se você colocar a mão na frente assim, ó, o jato ou o avião cabe dentro da sua mão? Aí eu pergunto, ele é pequeno? Ele não é pequeno. O que está acontecendo aí? É por causa da distância. É a mesma coisa. Às vezes dá a impressão que Deus não é o mesmo de ontem. Quantos aqui já tiveram essa impressão? Mas que raio, que milagre não acontece, que o cego não vê. Glória a Deus que aqui na igreja agora o cego começou a ver. Amém, igreja? Glória a Deus, porque Deus está crescendo nesse lugar aqui, e Ele vai ficar muito grande aqui. Glória a Deus. Libertações, curas instantâneas nós temos visto. E isso é a medida, não é que o pastor ele é mais santo, é mais justo, não é isso. É quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, quanto mais nós buscarmos, quanto mais nós formos humildes e nos achegarmos a Deus em oração, o Senhor Ele vai liberar um grande avivamento sobre a igreja dele. Avivamento de cura divina, de quebrantamento. Filhos, maridos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho irão se converter, se Deus for grande na sua vida. Aleluia. Esses dias eu estava no trabalho e o meu chefe, eu vi que ele estava doente, e eu falei de Jesus para ele. Falei mesmo, não quero nem saber. E fiquei esperando o retorno. Depois eu recebi uma mensagem no particular, pedindo oração. O Senhor vai quebrantando, o Senhor vai agindo. O Senhor tem que ser grande na nossa vida. O Senhor é grande, Ele é maravilhoso, Ele é soberano. Em Judas, capítulo 1, verso 20, diz assim: E orando todo o tempo no Espírito Santo, edificando-vos a vossa fé santíssima. E edificando a vossa fé santíssima, orando todo o tempo no Espírito Santo. Nós nos edificamos, nós vamos construindo, nós vamos aumentando algo. O poder de Deus na realidade, isso é uma figura, porque na realidade a nossa fé, quem Deus é para nós, isso vai se tornando cada vez mais real e mais poderoso, quando nós buscamos e oramos. Hoje, queridos, nós estamos encerrando um propósito que fizemos coletivo aqui na igreja, de 21 dias de jejum. Hoje é o encerramento. Eu vou entregar o meu na hora da ceia, junto com vocês, amém? 21 dias de jejum, de oração, de lágrimas, de súplica. E quantas experiências com Deus nesses dias, quantas, meu Deus do céu. Isso deve ser mais corriqueiro na nossa vida, isso deve se tornar mais comum para nós, porque é maravilhoso, não é um peso. O evangelho, por falta da oração insistente, ele vai se tornando um evangelho pesado para a igreja, um evangelho que não expulsa mais demônio, um evangelho que não cura mais os doentes, um evangelho que não chama o morto à vida novamente, porque o medo vai entrando no coração, a dúvida, a incredulidade, vai ficando pesado. Isso não é o evangelho do Senhor Jesus. Assim como Deus não muda, continua sendo grande, o evangelho também é o mesmo.
O Evangelho de Jesus é o mesmo Evangelho, é o mesmo Senhor Jesus. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo que batiza, é o mesmo que batiza com o Espírito Santo e com fogo, é o mesmo que precisa ser buscado. Vou repetir de novo: o Senhor Jesus, Ele é o mesmo que precisa ser buscado. Você deve sair de casa e declarar: eu serei curado, eu serei curado. Você deve declarar que a miséria não vai reinar mais na sua casa. Ser próspero não é uma ambição, é uma missão para quem anda com Jesus. Porque como que você vai ser generoso se você não for próspero? Amém? Então não é pecado você mandar a miséria embora, mandar para os quintos dos infernos a miséria. E como a pastora Silvana disse, fazer prova com Deus, ser dizimista. Amém? Você tem que começar a mostrar para o diabo que quem manda não é ele, que quem domina, que quem governa é o seu Deus grande e poderoso que você crê. Amém? Aleluia. Hoje eu trouxe essa mensagem porque o Espírito Santo assim me deu, e eu precisava muito falar sobre isso, porque ao mesmo tempo que nós precisamos entender a necessidade do que Deus tem que fazer, do que Ele fará, eu preciso antes entender o que nós temos que fazer. Isaac sabia que Deus ia fazer, porque Abraão, com certeza, Abraão deve ter criado Isaac ali, na linha. Isaac, você será pai de nações. Isaac, você é o filho da promessa. Meu filho, olha, você não era para estar aqui, sua mãe era estéril. Imagina quantos testemunhos. Isaac, por exemplo, quando Deus pediu Isaac para ele, Isaac subiu junto com ele já era rapazinho, e ele disse: pai, aqui está o fogo, a lenha, o cutelo, aonde está o sacrifício? Abraão olhou para ele e falou: filho, Deus proverá. Deus proverá, filho. E eles subiram para adorar. Se você ler o texto, aonde Abraão sobe o Monte Moriá com Isaac, o texto está bem claro dizendo que ele disse para os servos. Abraão tinha muitos servos, ele tinha um exército. Abraão tinha um exército, ele venceu guerras. Abraão era muito poderoso, e ele já era avançado em dias, e era obediente a Deus, era temente a Deus. Deus era grande para ele, porque ele se aproximava, ele se achegava, ele buscava, ele orava. E ele com certeza, se Isaac fez isso, Abraão ensinou para Isaac, e Isaac obedeceu o que o seu pai ensinou. Abraão disse para os servos dele: ficai aqui, enquanto eu e Isaac vamos ali adorar. O evangelho para Abraão não era um peso, porque Abraão cria no sobrenatural. Abraão cria que mesmo se ele sacrificasse Isaac, Deus era poderoso para sanar a ferida, o corte, e trazer Isaac à vida de novo. Porque o Deus que fez o milagre de Sara conceber e dar à luz, quando ela não poderia, sendo estéril e avançada em dias, era o mesmo Deus que não tem limites, que não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que Deus não possa fazer, nada. Você pode declarar isso? Que não há nada que Deus não possa, que Ele é o mesmo, que Ele é grande, Ele é poderoso, Ele cura, Ele ressuscita os mortos, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele liberta do pecado, da prostituição, da droga, do vício. Ele é o mesmo, mas eu preciso ser como Isaac, como Abraão. Eu preciso entender o que eu tenho que fazer. Não é ficar esperando sentado, não é deixar de buscar a Deus, não é ficar esperando com uma ideia de que só Deus vai fazer. Na realidade, Deus está esperando
que nós venhamos buscá-lo insistentemente, para que Ele libere sobre nós, para que Ele derrame sobre a nossa vida, sobre a igreja do Senhor. O nosso Deus é maravilhoso, aleluia. Nós estamos orando, buscando um grande derramar do Espírito Santo, mas para isso todos nós, lá no livro de Joel, a Bíblia diz que, o texto diz: saia o noivo da sua recâmara. Nem o noivo está livre de ter que estar cultuando a Deus e buscar a Deus. A Bíblia diz: saia o noivo da sua recâmara. Até a criança de colo era para estar diante de Deus. Amém? Ninguém está isento de estar diante de Deus, porque Deus, Ele quer ser Deus, e Ele quer ser grandioso para cada um de nós. Às vezes dá a impressão que o Deus do pastor é maior. Não que o pastor não esteja disponível, não queira te atender, não queira orar, mas por que Deus não é grande para você? A resposta já foi lida. A distância que você está, a sua pouca oração, a sua fraca oração. Tem pessoas que qualquer coisa tira ela da oração. Um toque, uma mensagem que chega, um afazer que surge, um compromisso. Pois eu digo para você, comece a ter disciplina na sua vida de oração, e você verá como Deus será grande na sua vida. Comece a ter disciplina na sua leitura da palavra, na meditação, no seu tempo com Deus. Faça isso. Eu estou pregando para vocês, e eu posso garantir para vocês, diante do Senhor, no nome de Jesus, que o que eu prego aqui é o que nós vivemos. Amém? O que eu prego e ensino para você é aquilo que nós temos vivido. Não é à toa que a senhora que há 15 anos não sabia o que era ler a Bíblia, ela começou a enxergar e passou a ler. É porque à medida que nós pegamos esse caminho sem volta, com fé, passando por cima da nossa fraqueza, porque nós somos fracos, mas o Espírito é forte. Jesus, quando disse isso, o contexto ali era a oração, porque ele foi orar, quando voltou os discípulos estavam dormindo, e ele disse: vocês não podem orar comigo nem por uma hora? E Jesus disse: olha, vigiai e orai, para que não caia em tentação, porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Ontem aconteceu um negócio interessante. Ontem eu estava trabalhando numa escala de trabalho de extra, e eu me projetei para fazer um período de oração na madrugada. Já alinhei com o Espírito Santo, falei: Senhor, o Senhor me chama, o Senhor me ajuda, o Senhor ora comigo, o Senhor me dá força. Aí eu pensei assim: então o que eu vou fazer? Esses dias eu não estava jantando, falei: então eu vou para o carro, como eu faço de costume, vou lá, só que hoje, diferente dos outros dias que eu fico orando, eu vou inclinar o banco e vou dormir, vou descansar, vou tentar dar uma apagada, dar uma recuperada nas forças. Chegando no carro, eu não consegui descansar, e eu estava muito cansado mesmo, mas eu não consegui descansar. E quando eu olhei para mim e vi o bagaço que eu estava de cansado, eu pensei assim: a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Eu ia dormir, eu ia descansar, mas eu não estou conseguindo. Então eu já entendi a mensagem, já voltei o banco normal e comecei a orar. Foi poderoso a unção que Deus derramou sobre a minha vida, foi algo extraordinário. O espírito de oração veio sobre mim, o espírito de súplica veio sobre mim. Você sabe o que é isso? É você orar com prazer, com abundantes lágrimas,
sentindo a unção e a presença e contando com a ajuda do Espírito Santo. Foi poderoso demais, eu não queria parar. Foi tremendo, foi espetacular, foi algo assim indizível, não dá para mensurar com palavras. Você vê, é uma narrativa, é uma experiência. O Senhor não ia ficar chateado comigo, o Espírito Santo não ia ficar chateado se eu dormisse. Mas eu entendi que mesmo estando fraco, isso eu quero que você entenda para você, que não importa o que você sente, vontade ou não vontade, ore, simplesmente entre no teu quarto, feche a porta. Se você é uma pessoa que tem dificuldade, começa a dar faniquito e já quer sair, manda alguém trancar pelo lado de fora. Fala para alguém, tranca aí do lado de fora, para mim não, mesmo que eu queira não sair. E fica lá pelo menos por 1 hora. Eu estou pregando isso para vocês, porque nós queremos que todos vocês sejam cheios do Espírito Santo. Nós queremos que o nosso avivamento seja um avivamento segundo Deus. Nós queremos que esta igreja não seja uma igreja de meninos e meninas, mas de homens e mulheres de Deus. Amém? Não é uma igreja para você entrar na fila do copo de água ungido. Deus quer que você vá por águas profundas. Deus quer que você o conheça de verdade. Saiba que Ele é o único. Amém? Por isso que não precisa de santo, porque Deus quer que você seja santo. Amém? O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele disse: a vós, os santos em Roma. O povo de Deus é um povo santo, separado, escolhido. Por isso que nós, crente, não precisa de santo. Que santo o quê? O santo precisa tanto de Deus como nós. Amém? E se não fosse o sangue de Jesus derramado, santo nenhum estaria no céu com Jesus. Amém? Por isso que só há uma fé, só há um evangelho, só há um Deus, um só Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.